onde nós sejamos de fato edificados ao meditar na palavra do nosso Deus. Irmãos, eu quero convidá-los a refletir um pouco comigo nessa noite em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Inicialmente, lerei versículos 27 até o 30, Provérbios capítulo 10, 27 até o 30. Mesmo assentados, convido os irmãos a prestarmos a máxima reverência à palavra do nosso Deus, que leremos neste momento. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Pai, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor seja generoso conosco, nos abençoe, dando-nos compreensão da Tua palavra acima de tudo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, essa semana nós presenciamos duas notícias antagônicas. Uma muito triste e uma outra que provocou, principalmente no ambiente científico, um reboliço muito grande. Não sei quantos acompanharam aqui, mas alguns cientistas norte-americanos, entre outros, conseguiram a liberação judicial em dois países, não me lembro qual o outro, um é os Estados Unidos, para fazerem experiências. É uma empresa muito grande, mundo afora, que trabalha a investigação, a pesquisa no âmbito da vida. E essa empresa conseguiu liberação para fazer uma experiência com 20 pessoas, já decretada a morte cerebral, com o objetivo de trazer essas pessoas mortas à vida. Não sei se alguém aqui leu essa notícia. Naipe deve ter lido, né, que Naipe? Fez ali sinal de positivo, né? Em contrapartida, entre outras calamidades que acontecem, que circundam a vida, no dia de hoje nós presenciamos uma notícia que também nos Estados Unidos, um atentado, né, violento à vida, ceifou a vida de 50 pessoas nessa madrugada de ontem para hoje, né? Realidades da vida e realidades antagônicas, um processo científico buscando emergir competências humanas que possa reaver a vida de pessoas que já a perderam. E na outra realidade, o lamento do mundo inteiro por vidas que foram perdidas, sem entrar no mérito do restante da notícia, né? Evidentemente. O que eu quero trazer à tona com isso? Se você puder conferir na sua Bíblia, se não, confie na minha leitura. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É lógico que o texto cabe aqui informações exegéticas das mais diversas, mas dentre elas, a essência do que nós temos na vida, o conhecimento da eternidade, da vida eterna, e especialmente da vida eterna com Deus. Deus pôs no coração do homem esse conhecimento, esse entendimento da vida eterna. No entanto, por causa da queda, por causa do pecado, muitos buscam na ciência, na tecnologia, no modo de vida, no comportamento, e muitas outras formas, né, de praticar a vida ou de exercitar a vida, uma fórmula de prolongamento da vida. A bem da verdade, na perspectiva cronológica, as Escrituras nos informam
que ninguém pode acrescentar um côvado sequer aos dias da sua vida. Na perspectiva cronológica, aquilo que Deus estabeleceu para nós de vida, esse é o limite que nós temos e ele não será jamais alterado. E essa é a informação das Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, nesse início de palavra nossa, te fazer uma pergunta. Quanto você quer viver? Estou te perguntando, quanto você quer viver? Quanto você quer viver? Uma pergunta interessante, né, Deus? Eu tenho certeza que todos nós queremos viver o máximo do máximo do máximo possível, porque amamos a vida. A vida é um dom, uma dádiva que Deus nos deu. E Provérbios, agora, se você voltar os seus olhos no capítulo 9, você vai encontrar no versículo 10 o fechamento da primeira parte que nós falamos domingo passado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa expressão está presente lá no capítulo 1, versículo 7. E, portanto, o escritor aqui, ele fechou essa primeira realidade, ou essa primeira proposta macro do que é o livro de Provérbios, e ele adentra a segunda proposição dele no versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. A linguagem que ele escreve aqui é a linguagem humana. No entanto, no hebraico, isso aqui fica mais claro, a proposição dele aqui não é uma proposição de informação cronológica, antes é uma proposição de realidade de vida, onde ele alia as duas perspectivas de tempo que a Bíblia trata conosco, o kairos e o cronos. O cronos é o tempo que nós conhecemos, é o tempo do relógio, é o tempo que nós medimos a nossa história. Mas o kairos é o tempo de Deus, é como Deus mede a história, é diferente, é a partir daquilo que Ele estabeleceu e que Ele executa segundo o propósito do coração dEle. O kairos, ele não está preso ao cronos. O kairos, ele é superior, ele suplanta, ele abarca toda a possibilidade de ser administrado pelo kairos. Pelo contrário, ele é infinito, ele é, ao mesmo tempo, algo que acontece de maneira submissa à vontade de Deus. Portanto, o autor escreve isso para informar, olha, agora nós vamos conversar sobre a vida, sobre o que você quer viver, sobre como você quer viver. Primeiro ele deu um conselho de sabedoria, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, a partir desse momento, que ele já te falou isso, ele quer dizer para você que você pode ter um tipo de vida diferente, um tipo de vida que vai muito mais além do que aquela vida que o mesmo escritor diz em outra parte das Escrituras, que é vaidade, tudo é vaidade, um tipo de vida diferenciado. E eu quero usar para a nossa comparação, para evitar qualquer sofrimento, mas muito mais pela coincidência do evento, o exemplo de duas pessoas que vieram a falecer há tempos atrás. O primeiro deles, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui sabem, que é a morte de Amy Winehouse, uma cantora famosa no mundo inteiro e que veio a óbito por overdose de drogas. Mas eu quero usar o exemplo dela, não é por nada, muitos outros morreram na mesma situação. É porque o evento da morte dela, coincidentemente, culmina no mesmo momento da morte de um homem muito importante no meio cristão, que é a morte de John Stott. Não sei quantos aqui conheceram, mas John Stott é um escritor europeu, anglicano, e ele morreu no mesmo momento, no mesmo período que a Amy, A Amy cresceu no reduto judaico, portanto ela foi uma pessoa, uma jovem que foi criada, que recebeu com certeza os mais precisos e importantes ensinamentos que o judeu conhece. Ela é filha de judeu, ela cresceu e recebeu tudo isso, no entanto morreu vítima das drogas, entre outras consequências da sua prática de vida, aos 27 anos de idade. Em contrapartida, John Stott, filho de uma família anglicana,
cresceu servindo ao trono da Inglaterra. E ele viveu como pastor, ele foi um pastor anglicano, mas acima de tudo ele era conselheiro da rainha, ele era capelão da rainha, e ele cresceu servindo ao trono da Inglaterra. E ele viveu como pastor e estudioso das Escrituras nessa sua caminhada. Então essas duas vidas, eu creio que são dois exemplos clássicos que nós poderíamos usar aqui para entender a proposição que o escritor traz para nós aqui em Provérbios. A primeira coisa que a gente pode abstrair ao ler essa proposição do escritor e observando os textos de Provérbios, é que a vida é o resultado dos caminhos que escolhemos. Isso implica em dizer que o resultado, o fim da nossa vida é responsabilidade nossa. Por mais que Deus, na sua soberana criação, no seu entendimento soberano, na soberana administração de todas as coisas, estabeleceu tudo a seu tempo, ainda assim a nossa vida é resultado dos caminhos que escolhemos. Provérbios 16, 25, o escritor fala isso: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é de morte. São caminhos de morte. E aqui eu queria fazer uma observação, que 70 vezes, exatamente 70 vezes, e tem uma razão de ser 70 vezes, aparece no livro de Provérbios a palavra caminhos. E a palavra traduzida por caminho aqui em Provérbios, ela é da raiz do mesmo texto em que nós vamos ler no outro lugar, escrito assim: anda na minha presença e ser perfeito. Portanto, não é qualquer caminho, não é um caminho qualquer, não é um traçado que acontece aleatoriamente, mas trata-se de um caminho exclusivo, o que para nós que conhecemos o Novo Testamento, podemos afirmar com toda a convicção que esse caminho a que se refere Provérbios, o caminho do justo, o caminho que devemos andar, é o próprio Senhor Jesus, quando ele afirma: eu sou o caminho. É esse caminho, é a respeito desse caminho, é esse caminho perfeito, é esse caminho único, é esse caminho exclusivo, é o caminho da graça. E somos convidados então a refletir em que caminho temos andado. Há caminhos que o homem, que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Irmãos, não podemos andar por aí à luz da nossa reflexão, do nosso entendimento, no nosso achômetro, nas nossas conclusões. Muitas vezes podemos chegar à conclusão que determinados caminhos estão corretos, mas não é o caminho de Deus para nós. E existe uma diferença muito grande entre o que é certo para nós e o caminho de Deus. É uma distância significativa muitas vezes. Os tabloides escreveram a respeito da Amy, quando do seu falecimento: uma morte anunciada. Há muito tempo, amigos e familiares alertavam que o estilo de vida de Amy, que a levaria várias vezes aos centros de reabilitação de dependentes químicos e afetar a sua carreira, poderia conduzir à sua derrocada, né? Isso já foi dito, né, por aqueles que não compreendem esses princípios de Provérbios. No entanto, é visível quando a pessoa desencadeia na sua vida um traçado de vida que não coaduna, que não se encaixa, que não é dirigido pelos princípios da palavra de Deus. O fim desse caminho é de morte. Provérbios 5, 21 está escrito assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Observe que os caminhos dos homens estão em paralelo com veredas. São as possibilidades de seguir a vida. E ele sai fora daquela expressão anterior que eu falei do significado de caminho, para dizer que são veredas, mas não é o caminho de Deus. Esse traçado de vida que muitas pessoas estão levando, não é o caminho de Deus. Deus pesa tudo isso. Provérbios 14, 12, está escrito assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza.
Provérbios 14, 22, agora está fazendo a junção da primeira parte de Provérbios, o temor do Senhor, com essa escolha de vida, com essa caminhada. Então, o que anda na retidão, teme ao Senhor. Precisamos conhecer Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer a proposta de vida de Deus e andar nesse caminho. É uma proposta prática, né? É uma realidade distinta. M morreu na sua casa sozinha, isolada, sem nenhum amigo, sem nenhum familiar, sem ninguém. Enquanto Stott morreu num abrigo para idosos da igreja anglicana, ouvindo O Messias, de Handel, uma música clássica cristã, né? E que possivelmente a maioria de nós não conhecemos, mas ele morreu escutando essa música, O Messias. Dá para você imaginar a diferença? Cercado por amigos, cercado por irmãos, acolhido pela igreja na qual ele participa. Essa é a realidade de vida dele. A vida não é apenas um risco cronológico, é o que concluímos nesse primeiro pensamento nosso. A vida não é um traçado de tempo que aconteceu entre o nascimento e a morte de alguém. Isso não é a vida. Essa pode ser a perspectiva histórica, mas não é a vida. A vida é um escrito complexo que se estabelece pelos fatos e pelos atos daqueles que a vivem, de maneira que nós prestaremos contas diante de Deus, nós vamos relatar as nossas escolhas diante de Deus, e isso, então, deixa claro que essa vida se estende muito mais além do que nós podemos imaginar. Cada passo que damos na direção do fim da nossa vida aqui neste mundo, na verdade, é um passo que damos em direção à eternidade, onde nós vamos nos encontrar com o Criador da vida. A vida, então, é a junção do passado com o futuro. E eu quero me referir aqui não a passado no sentido apenas histórico, mas o passado do que nós somos aqui, com o futuro daquilo que nós enfrentaremos na eternidade. Essas duas perspectivas é que descreve o que é vida. Vida é a resposta das nossas decisões, então. Definitivamente é o que diz Provérbios. Irmãos, a vida e as nossas escolhas de vida são tão importantes, que já nos 10 mandamentos, a vida, o pensamento da vida, o valor da vida, o prolongamento da vida é tratado. Lembram? Êxodo 20:12 está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. A fim de que tenhas vida longa. A vida é marcada pelos caminhos que escolhemos seguir. Mas não apenas isso. A segunda grande informação que a gente colhe ao estudar a respeito da vida é que a vida, além de ser marcada pelo caminho que escolhemos, consequentemente, a vida é o legado do que fizemos, é o que construímos, é o que realizamos aqui. Nós deixamos esse legado. Eclesiastes 11:9, existe uma orientação muito importante, especialmente aos jovens, isso é evidente, a razão disso. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Estamos nesta vida construindo um legado, e esse legado não deixa de existir quando nós partimos. Muito pelo contrário, chegaremos diante de Deus com isso em nossas mãos. Ele vai pedir conta, e teremos que prestar conta. Qual é o legado que você está construindo? Qual é o legado que você vai deixar? Sabe, meus irmãos, no mundo capitalista, materialista, o empenho dos pais é construir um legado material para os filhos, comprar apartamento, comprar imóveis, comprar bens, construir uma empresa, deixar as coisas materiais. Eu conheço pais que destruíram a sua saúde, destruíram o seu físico para dar aos seus filhos uma boa formação, não valorizando a si mesmo. Amaram mais a seus filhos do que a si mesmo. Não sei até que ponto devemos amar os nossos filhos, mas eu creio que o princípio bíblico, ele é muito oportuno nesse momento. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nem mais e nem menos. Agora, há pais que se matam, se acabam, se destroem,
para deixar um legado nessa vida, um legado materialista. Mas esquecem que esse legado de nada vai repercutir na eternidade. Esquecem que esse legado, muitas vezes, ao invés de aproximar esses filhos de Deus, os levam para longe de Deus. E até mesmo a própria dedicação desse legado material faz com que ele não tenha tempo para conduzir os seus filhos aos pés do Senhor. Eu conheço muitos servos de Deus que fez isso, pecaram nesse sentido, e hoje choram amargamente aos pés do Senhor, porque não tiveram tempo adequado para conduzir os seus filhos aos pés do Senhor. Não tenho nada contra aqueles que constroem legados financeiros, muito pelo contrário, se Deus te deu a oportunidade de ser mordomo de bens, o seja, para que seja bênção para os seus e bênção para aqueles com quem você convive, bênção para o reino de Deus. Não tem nada de errado nisso. Se torna errado quando nós não entendemos que o principal legado que nós devemos deixar é o legado espiritual. E nesse sentido é importante mais uma vez olharmos a distinção da morte dessas duas pessoas. Quando veio a óbito, a mídia disse que nós, sociedade, mundo, perdemos uma grande cantora. Não sei, né? Esse é o juízo da mídia. No entanto, John Stott deixou inúmeros livros escritos que servem de luzeiros para a compreensão da fé cristã, para a orientação da vida cristã, para a compreensão das Escrituras, vários comentários bíblicos, vários textos, dentre eles, por exemplo, Crer também é pensar, A Cruz de Cristo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, e muitos outros livros John Stott deixou. O legado de Stott continua influenciando vidas para o reino de Deus até hoje, e sabe Deus até quando o será assim. Além disso, o John Stott, ao lado de Billy Graham, eu creio que nós conhecemos mais Billy Graham por fazer parte do trabalho mais nas Américas, mas Billy Graham e Stott, melhor dizendo, Stott convidou Billy Graham e fundaram o Movimento Internacional de Evangelização Mundial de Lausanne. Foi por iniciativa de John Stott que isso aconteceu, aliado a Billy Graham, e esse legado ficou, e ele até hoje funciona, reúne pastores no mundo inteiro, formam líderes no mundo inteiro. O próprio John Stott inúmeras vezes viajou para países pobres, preparando, treinando líderes para poder proclamar o Evangelho. Esse é o legado de Stott. Esse é o legado de Stott. A América Latina foi muito abençoada com a vida de John Stott. Ao longo de anos e anos ele serviu a esse propósito. Em contrapartida, tornou-se conhecida por uma voz melosa, cantava músicas de letras entediantes, depressiva, evocava tristeza e solidão, era tudo que a letra da música dela falava, né? Numa das suas músicas, a depressão dela, a tristeza, o sofrimento, a amargura era tão grande que ela canta que ela mesma enterrou o seu coração. Ela declara na sua música que ela não tinha mais vida e que ela não tinha mais prazer na vida. Enterrou ainda em vida o seu coração para a morte. Que coisa triste, que coisa dura de ouvir uma declaração dessa. E isso foi aplaudido e é aplaudido por inúmeras pessoas no mundo inteiro. Um legado de morte, um legado de tristeza, um legado depressivo, um legado de sofrimento, um legado de escuridão, de trevas, de um coração endurecido. O que acontece é que John Stott será lembrado pela sua vida com Deus, porque John Stott conhecia Provérbios. John Stott conhecia que viver no temor do Senhor prolonga os dias da vida, não apenas no sentido da existência material da pessoa, mas que o seu legado influencia vidas aos pés do Senhor. Como nós lemos nas Escrituras hoje, o próprio apóstolo Paulo influenciando vidas ao longo de séculos e séculos e séculos. E quantos outros homens de Deus o fazem assim? No entanto, teceu uma lápide que, querendo ou não, todos leem naquela lápide a sua performance de embriaguez e de uma vida em drogas. Que diferença de legado, que tristeza. Mas ainda assim a mídia noticiou que o mundo perdeu uma jovem, entre aspas, tão promissora. O mundo soube da morte de Amy. O mundo chorou a morte de Amy. Mas a mídia sequer falou da morte de John Stott. No entanto, irmãos,
Essa perspectiva é interessante porque enquanto o mundo chorou a morte de Amy, os céus celebrou com alegria a morte de John Stott. Embora os seus amigos, familiares e cristãos mundo afora choraram por um irmão querido que partiu, mas o fizeram na esperança de reencontrá-lo na vida eterna. Ele foi pranteado com esperança, não com desespero, porque trata-se de cristãos que conhecem o temor do Senhor e que vivem esse princípio de vida. Enquanto os fãs de Amy, aos gritos, desesperados, acompanharam o seu velório, os seus pais, tentando se confortar, se consolar a si mesmo, dizia: mas nos últimos dias ela estava tão bem. Enquanto isso, John Stott, numa casa simples, para idosos, como dissemos, de maneira simples, partiu para a eternidade e está nas mansões celestiais. Já Amy deixou as mansões que ela vivia aqui, sozinha, isolada, para habitar as masmorras do inferno, segundo a perspectiva de vida que ela viveu. Que tristeza, que realidade antagônica os caminhos de vida levaram, né? E olhando para tudo isso, a gente enxerga nessa perspectiva uma necessidade de refletirmos sobre as nossas escolhas, o nosso caminho e o legado que nós construímos com a nossa vida. Quando você chegar em casa hoje, seria bom se você tirasse um tempo e se perguntar: o que é que você construiu com a sua vida? Eu não estou falando que você tem que escrever um livro como John Stott, ou fundar uma outra instituição de evangelismo como John Stott, não. Mas há muitas coisas que nós precisamos, podemos e devemos fazer com a nossa vida em prol do reino de Deus. Irmãos, a gente não pensa nisso, a gente não vive isso de maneira concreta muitas vezes. A gente despreza esse princípio de Provérbios. A vida é o resultado dos caminhos que escolhemos. A vida é o nosso legado do que fizermos aqui. E, consequentemente, a vida é o caminho por onde escrevemos, expressamos em que cremos e como isso repercute na nossa vida na eternidade, ou pela eternidade. Provérbios capítulo 10, versículo 27, a expressão traduzida aqui por prolongar dias ou por ter mais dias, essa expressão ela pode muito bem ser traduzida por eternidade. Se o tradutor quisesse usar essa expressão, ele poderia usar. Ele não o faz por distinguir que eternidade, de fato, quem vive é Deus, que não teve princípio nem fim, mas ele está dizendo que esse prolongar de vidas é adentrar a eternidade com vida. Aliás, nós lemos isso, o irmão nos convidou a ler Efésios capítulo 2, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos, né, Marquesan? Ele nos trouxe a vida, passamos a viver de fato nesse momento. Me lembro que li uma frase outro dia, e eu fiquei refletindo sobre como aquilo poderia ser verdade, né? E eu achei no mínimo interessante de pensarmos. Quando um ímpio morre sem Deus, na verdade ele não morreu, porque ele nunca esteve vivo. Interessante pensarmos nisso. O homem sem Deus não morre, porque ele nunca esteve vivo. À luz de Efésios capítulo 2, parece-me que faz verdade essa expressão, né? Torna ela verdadeira. A vida que somos chamados para viver é uma vida realmente buscando, caminhando, entendendo que somos direcionados à eternidade. O profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 20, ele traz-nos essa informação de maneira profética, dizendo: não haverá nela, falando da Nova Jerusalém, da nova vida com Deus na eternidade, não haverá nela crianças para que viva poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, pois morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Que coisa interessante pensarmos nisso, vivermos essa perspectiva. Provérbios capítulo 14, versículo 2: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Aí eu preciso de retomar um pouquinho do que falamos aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a expressão de Provérbios da primeira parte é um convite a uma vida
uma vida entrelaçada com os ensinamentos das Escrituras, uma vida que reconhece que somos pecadores, que carecemos dessa graça salvadora de Cristo, e uma vida então que se submete aos princípios dessa salvação, uma vida que vivencia a realidade dessa salvação, uma vida que é tomada por um coração eterno agora dado por Deus. De fato, Jeremias fala sobre isso: dar-vos-ei um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração vivo, um coração que tem vida. Jesus fala sobre isso: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Irmãos, a vida é algo muito precioso. A vida é algo muito precioso, mas a vida, ela de fato é preciosa quando ela é vivida com Deus. Por isso que as Escrituras dizem que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Essa vida é preciosa, essa vida tem valor. Às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente despreza essa informação. Eu disse aqui que Provérbios precisa de ser restaurado na nossa vida como livro central da nossa caminhada cristã. Precisamos reaprender a ler Provérbios. Precisamos deixar de lado um pouquinho a sabedoria do século 21, irmãos. O mundo está caminhando numa fluência de desenvolvimentos tecnológicos, conhecimentos, e são tantas coisas que são ditas a respeito da mesma coisa, que a gente fica confuso. Digita lá uma palavrinha na internet, aquilo aparece páginas e mais páginas a respeito daquilo, e você não sabe como é que vai lidar com aquilo. Digita a palavra vida, por exemplo. Apareceu para mim 1821 páginas de assuntos sobre vida. Isso só num buscador. Você sabe o que é 1821 páginas, assuntos diferentes, falando de vida? Então, quando você embrenha nesse caminho, você pode ser que se perca, porque são muitas direções. Quando nós voltamos os olhos para Provérbios, eu vou enxergar a vida diante de uma única direção que nos importa, bem estabelecido, bem definido. Me lembro que uma das frases que foi dita pela rainha no velório de John Stott, enquanto os fãs de Amy, aos gritos e prantos e desespero, clamavam, lamentavam pela realidade da morte, não apenas pela dela, mas porque estava diante de muitos desses, que provavelmente até já partiu, a realidade do fim da vida deles também. Esse era o desespero. Mas enquanto isso, no velório de Stott, a rainha diz assim: ele não morreu, ele voltou para casa, aleluia. Irmãos, quando findar os nossos dias aqui, nós vamos morrer ou nós vamos voltar para casa? Você já parou para pensar nisso? Provérbios nos coloca diante desta realidade. Somos chamados para refletir, então, a vida a partir da perspectiva da eternidade. Portanto, vida é o caminho que escolhemos, é o legado que construímos aqui, e vida é como nós escrevemos o que cremos, o que esperamos, o que aguardamos para a eternidade. Isso é vida. E por isso o ímpio não está em vida. Por isso Paulo escreve que ele está morto nos seus delitos e pecados, porque ele, ainda que esteja vivendo fisicamente aqui, ele não tem esta vida na perspectiva da eternidade, do encontro com Deus. Ele negligencia isso. Ele negligencia a eternidade. Queridos irmãos, é preciso pensarmos um pouco a respeito disso. O escrito de Provérbios, certamente poderíamos aqui nos enriquecer muito mais se pudéssemos e se tivéssemos tempo para meditar em cada expressão da vida que traz o livro de Provérbios, mas eu quero apenas provocar em você a necessidade urgente de você ler Provérbios pensando na vida, em como você vive a vida, o que você faz nessa vida. Hoje pela manhã, quando falávamos em consagração, falamos da consagração das mãos. Nossas mãos precisam ser santas. O que nós fazemos, o que nós executamos, o que nós produzimos, precisa repercutir na eternidade. As nossas obras não podem ser limitadas a esse tempo. Do contrário, também iremos perecer quando o nosso tempo aqui findar. Seremos jogados
no lago que arde como fogo e enxofre, como diz Apocalipse, a saber, a segunda morte. Irmãos, queira Deus que esse não seja o legado que cada um de nós herdaremos, pelo contrário, que possamos herdar a vida eterna. Precisamos deixar um legado que marque a vida das pessoas com quem a gente convive. Quando nós viermos a perecer deste mundo, aqueles com quem nós convivemos não precisam apenas, ou não devem apenas chorar a nossa morte, precisam pensar sobre as suas vidas, sobre como estão vivendo suas vidas. Isso é que é importante. Como pastor, nós somos chamados a fazer inúmeros ofícios fúnebres, e não tem ofício pior de fazer do que aquele em que a pessoa que está no caixão viveu uma vida que aponta que o seu caminho é o pior, é o caminho da segunda morte. Não apenas por ele, mas porque se juntam àquele sujeito, ou ao redor daquele que um dia foi uma pessoa, muitos que tentam encontrar na sua realidade de vida coisas que o justifiquem. Você nunca vai encontrar em torno de um caixão alguém dizendo: esse camarada foi um péssimo marido, esse sujeito era um beberrão, embriagado, vivia no mundo das drogas, esse sujeito não prestava, esse sujeito cometeu crimes. Você nunca vai encontrar alguém dizendo a verdade. Me lembro certa feita no velório de um dos jovens que era até filho de irmãos da igreja e que morreu com o chamado tiro de vingança, 21 tiros. O 21º é bem no centro da testa. 21 tiros, literalmente, a pessoa tem que tomar 21 tiros. É a chamada execução de vingança. E naquele velório, muitos dos familiares dos jovens que conviviam com ele ficavam ali falando: mas ele era um jovem tão bom, ele era um menino alegre, ele era um menino espontâneo, ele tinha muito vigor, muita vida, ele tinha... Não vi ninguém falando nas coisas que ele fazia, que culminou naquela situação. Ninguém traz à tona isso, mas querendo ou não, é isso que a pessoa escreve enquanto está aqui. Mesmo que a gente queira negligenciar, não dizer, não trazer à tona, é isso que fica registrado, o legado que foi construído. E esse legado que foi construído é uma seta que aponta onde essa pessoa passará a eternidade. E eu comecei te perguntando quanto tempo você quer viver. Eu quero dizer para você que a resposta é óbvia: você vai viver eternamente. A questão não é essa, a questão é onde você vai viver. A pergunta que você precisa responder é essa, não é quanto tempo você quer viver. Muitos de nós nos preocupamos com o nosso tempo aqui. Isso é importante porque nós damos valor à vida, já falei, mas não é disso que trata as Escrituras. A pergunta das Escrituras é: onde você passará a eternidade? Nas mansões celestiais com o Pai? Você vai voltar para casa? Não sei. Aí cabe a cada um de nós agora avaliarmos a nossa caminhada de vida, as nossas escolhas, o legado que estamos construindo e aquilo em que nós cremos, os princípios de vida que nós buscamos para nós. E eu finalizo te lembrando da expressão de Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 6 e 12. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Vi também, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriu livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Um legado está sendo construído pela sua vida, e você precisa pensar nisso. Hoje é o dia de você pensar nisso. Hoje é o tempo de pensarmos nisso. Provérbios nos convida a refletir sobre isso. Jesus dá um conselho: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Hoje é tempo de vida, vida e vida em abundância, vida com Cristo, vida eterna, vida de salvação,
vida gloriosa, vida como sacerdote do nosso Pai Celeste, vida no céu. Se você não tiver tempo para isso, você viverá uma eternidade se lamentando no inferno. Pense nisso, em nome de Jesus. Não vá para casa sem responder essa questão: onde você passará a eternidade? Na minha cidade natal, me lembro que todas as vezes que chegávamos lá, a gente encontrava uma pedra, tem uma pedra indo de Dom Cavate para Ipatinga, e está escrito na pedra assim: onde você passará a eternidade? E essa pedra fica numa curva chamada Curva das Tintas, né? Porque aconteceu um desastre muito grande, um caminhão de tinta, e espalhou tinta para todo lado, sujou tudo de tinta lá. E nesse dia, alguém pegou aquela tinta e escreveu nessa pedra, e desde então, alguém vem repetindo, refazendo esse escrito: onde você passará a eternidade? Precisamos pensar nisso, precisamos refletir sobre isso, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos.